Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua presença, ó Senhor, nessa noite. E colocamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, primeiramente, esse culto, Senhor Jesus, diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, que possas estar falando conosco nessa noite, que possas estar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nos visitando. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, colocando, Senhor Jesus, a Tua palavra para ser ministrada aqui. Que não seja, Senhor Jesus, uma mera reunião, mas que seja, Senhor Jesus, um momento de prestar-te culto, de oferecer a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Que nossa atenção venha estar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, firmada em Ti. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que possamos ouvir, entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nos passar nessa noite. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós te pedimos, Pai, toque em nosso coração, ó Senhor, para que possamos, ó Deus, estar com a terra preparada em nossos corações para receber a semente da palavra, ó do Senhor Jesus, para que ela venha, Senhor, ser depositada em nossas vidas e venha crescer, florescer e dar frutos, ó Senhor Jesus, porque compreendemos através da Tua palavra, ó Pai, que a vida do crente tem que dar frutos, tem que dar resultados, ó Senhor, por isso nós te pedimos pela Tua ajuda, para que a terra do nosso coração venha ser uma boa terra para plantio e para colheita, Senhor, que não sejamos, ó Senhor Jesus, como aqueles que ouvem, e no momento que ouvem a palavra se animam, mas quando vem a primeira dificuldade, desanima e abandona tudo. Nem aqueles que têm o coração duro e a palavra não consegue criar raízes. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nem por aqueles que deixam as coisas desse mundo sufocar, ó Senhor Jesus, a Tua palavra. Ó Pai, por isso nós te pedimos, venha, esquadrinha, sonda o nosso coração, conhece o nosso ser, ó Deus, para que possamos, ó Senhor Jesus, poder dar liberdade, ó Deus, para que o Senhor nos toque, à medida que o Senhor for nos tocando, for nos dirigindo, nos mostrando, possamos nos arrepender, pedir perdão, nos consertar, ó Deus. Nós precisamos, ó Senhor Jesus, buscar, ó Deus, o conserto, devemos procurar, ó Senhor Jesus, estar sempre com as nossas vestes, ó Deus, limpas, alvas como a neve, como a Tua palavra diz para nós, ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso, ó Senhor, estamos aqui nesse lugar, nessa noite, ó Senhor, apresentando as nossas vidas, apresentando as nossas famílias e pedindo, Senhor, para que possas estar colocando as Tuas mãos sobre nós, possas estar, ó Senhor Jesus, esquadrinhando os nossos corações, possa estar falando, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e que nós possamos estar ouvindo, ó Deus, ouvindo, mas que a palavra do Espírito Santo venha cair sobre o nosso coração, não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ó Senhor Jesus, estamos aqui nesse lugar porque queremos, ó Pai, primeiramente, Senhor Jesus, atrair a Tua atenção, ó Senhor, nessa noite. Nós necessitamos por mais de Ti. Nós almejamos, ó Senhor Jesus, por um encontro contigo nessa noite. Ó Deus, um encontro especial, ó Deus querido, amado e Deus Santo, onde, Senhor Deus, Tu tens a liberdade para agir, para guiar, para conduzir, ó Senhor Jesus, essa reunião. Nós não queremos, ó Senhor Jesus, sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas queremos sair deste lugar, ó Senhor Jesus, tocados e transformados por Ti, transbordando, Senhor Jesus, pela Tua presença, ó Senhor, com essa alegria que vem do alto, ó Senhor, nós precisamos, ó Pai, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nos alimentar com o pão vivo, nós precisamos da Tua palavra, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para nos fortificar, para que possamos lutar, ó Deus, a batalha de cada dia, ó Senhor, Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, por isso nós oramos, ó Pai, porque se houver alguém no nosso meio, desanimado, contrito, Senhor Jesus, angustiado, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa estar tocando, ó Senhor, seja através desse momento da oração, através do louvor, através da palavra, ó Deus querido, amado e Deus Santo, se houver no nosso meio alguém doente, enfermo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que possa ser tocado por Ti nessa noite e ser curado, ser liberto de toda dor, de todo mal, ó Deus querido, amado e Deus Santo, se houver aqui alguém, ó Pai, que recebeu uma má notícia, ó Senhor, que Tu possa ser o consolo nessa noite e possas, ó Deus querido, amado e Deus Santo, dar o alívio que essa pessoa necessita também. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, oramos por aqueles que necessitam de uma porta de emprego, ó Senhor Jesus, que precisam, ó Senhor Jesus, de trabalho, ó Deus, Tu és aquele que abre portas, ó Deus, e as portas que o Senhor abre ninguém fecha, e Tu és aquele, ó Deus, que fecha as portas, Senhor Deus, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e nós cremos e confiamos em Ti, que Tu és o Deus que nos guia pelo caminho, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, onde há, Pai, fartura, onde há, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor,
comida para que possamos estar sustentados, ó Senhor Jesus, porque Tu cuidas de nós e não deixa o alimento faltar em nossa mesa. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós oramos, Senhor Deus, por famílias que estão quebradas, destruídas, separadas. Ó Deus querido, amado e Deus santo, para que haja o conserto, para que haja, Senhor Deus, a união familiar. Ó Deus querido, amado e Deus santo, a família foi algo que o Senhor instituiu e sabemos que a família é importante para Ti. Ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós oramos pelas famílias da nossa nação, para que Satanás não consiga destruí-las, não consiga separá-las, não consiga, ó Deus querido, amado e Deus santo, desfazer as famílias que o Senhor uniu. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós clamamos por Ti, para que haja um despertar na igreja acerca disso, da importância da família, que a igreja venha, ó Deus querido, amado e Deus santo, lutar para que a família não seja destruída. Ó Deus querido, amado e Deus santo, por isso nós oramos, ó Senhor Deus, para que o Senhor coloque as mãos, ó Deus, e impeça divórcios de ocorrerem, ó Deus querido, amado Deus santo, mas coloque as Suas mãos também, Senhor Deus, para que haja transformação no lar. Ó Deus querido, amado Deus santo, transformação no papel, Senhor Jesus, das pessoas que estão desempenhando, que muitas vezes, Senhor, a mulher desempenha o papel do marido, o marido desempenha o papel da mulher. Ó Deus, que cada um venha desempenhar dentro do lar o papel que o Senhor estabeleceu, ó Deus querido, amado Deus santo, para o homem e para a mulher. Ó Deus querido, amado Deus santo, oramos para que os filhos venham ouvir e obedecer a palavra de seus pais, que venham, Senhor Jesus, guardar, ó Deus querido, amado Deus santo, o ensinamento, venham colocar a Tua palavra no coração e meditar nela dia e noite, que eles venham honrar o seu pai e a sua mãe, assim como o Senhor ordena, ó Deus querido, amado Deus santo, lá na Sua lei, ó Deus querido, amado Deus santo, para que tudo vai bem, para que os dias sejam prolongados nessa terra. Nós nos levantamos, ó Deus querido, amado Deus santo, também e oramos, ó Senhor Jesus, ó Pai querido, amado Deus santo, ó Senhor, para que possas colocar as Tuas mãos na frente da nossa nação, ó Deus querido, amado Deus santo, nos pontos de poder, e possa, Senhor Jesus, arrancar com raiz e tudo, todos aqueles que lutam contra o Evangelho, todos aqueles que falam contra a palavra do Senhor, que tem, ó Deus querido, amado Deus santo, se levantado para, Senhor Jesus, obrigar os cristãos a largarem a fé, ó Deus querido, amado Deus santo, para proibir, ó Deus, nós de falarmos a verdade, ó Deus querido, amado Deus santo, de falar do arrependimento, de pecado, mudança de vida, libertação. Ó Deus querido, amado Deus santo, entra, Senhor, nessas casas, ó Pai, que regulam o poder da nossa nação, e vai arrancando, ó Deus, vai desfazendo todo o trabalho feito, toda obra, Senhor Jesus, de Satanás, toda magia jogada sobre aquele lugar, venha cair por terra em nome de Jesus. Ó Deus querido, amado Deus santo, clamamos, ó Pai, para que possa, Senhor Deus, mudar, ó Deus querido, amado Deus santo, ó Senhor, a Suprema Corte Brasileira, ó Deus querido, amado Deus santo, e coloca, Senhor Jesus, lá naquele lugar, homens e mulheres, ó Deus querido, amado Deus santo, que vão lutar pela justiça, que vão lutar pelo que é certo, que não vão ser subornados, que não serão vendidos. Ó Deus querido, amado Deus santo, clamamos a Ti, ó Pai, porque só o Senhor tem o poder de mudar a nossa nação, só o Senhor tem o poder, ó Deus querido, amado Deus santo, de transformar, de proteger-nos, ó Deus, proteja, Senhor, nós clamamos, ó Deus, por proteção do Teu povo, clamamos pela proteção da Tua igreja, ó Deus querido, amado Deus santo, se a Tua mão não estiver nos protegendo, ó Pai, viveremos dias terríveis sobre essa nação. Por isso nós clamamos a Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor, ó Deus querido, amado Deus santo, que fez todas as coisas. Em Ti nós podemos confiar, a Ti podemos clamar, porque a Tua palavra diz que os Seus ouvidos, Senhor, estão inclinados para ouvir, ó Deus, o clamor do justo. Ó Deus querido, amado Deus santo, ó Senhor, por isso nós clamamos, ó Pai. Toca no Brasil, Senhor. Toca no Brasil, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Ó Deus querido, amado Deus santo, nas instâncias de poder da nossa nação, Senhor. Tira toda mentira, traga à luz, ó Senhor Jesus, tudo que está errado. Traga, Senhor Jesus, aos olhos de todos, que não haja, Deus, quem possa mentir para encobrir o erro e a maldade, ó Deus. Ó Pai querido, amado Deus santo, levanta, Deus, nós clamamos, nós Te pedimos, Senhor. Pessoas, ó Deus querido, amado Deus santo, que amam essa nação, que temem a Ti, Deus, que colocam, ó Deus querido, amado Deus santo, os Teus princípios acima de todas as coisas. Homens
homens e mulheres, ó Deus querido, amado de Deus Santo, irrepreensíveis. Ó Senhor Deus querido, amado de Deus Santo, nós clamamos, Senhor Jesus, a Ti. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, não deixe passar nenhuma lei que vai contra a Tua palavra. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, frustra os planos dos nossos inimigos, daqueles que têm, Senhor Jesus, continuamente arquitetado mal, somente planejado mal, até mesmo no momento de ir dormir, o coração tem pensado em maldade, tem desejado em fazer maldade. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, muitos têm estado, Senhor Deus, à frente da nossa nação, desafiando o Teu poder, desafiando o poder do Deus que está lá nos céus. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e tem zombado. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, age, Senhor, toca, ó Deus, toca, Senhor, e mostra para essa nação, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que continua sendo aquele, ó Deus querido, amado de Deus Santo, que tem a palavra final, Senhor. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que os olhos das pessoas vejam a mão do Senhor operando e tremam diante de Ti, Deus. Venham Te temer, ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Deus, nós clamamos. Essa nação, ó Deus querido, amado de Deus Santo, é Tua, Senhor. O Brasil pertence a Ti, ó Pai. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que haja arrependimento nessa nação, que haja transformação nas igrejas, que as igrejas se levantem, ó Deus querido, amado de Deus Santo, como lugares, ó Deus, onde proclamam a verdade. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que falam da salvação. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que exortam as coisas que estão indo de pecado. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, nós clamamos, Senhor, tira, Senhor Jesus, os falsos profetas, ó Deus. Ó Pai querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, arranca dos altares, ó Senhor Jesus, aqueles que têm pregado, Senhor Deus, a palavra para encher o próprio bolso, que têm enganado o Teu povo, ó Deus querido, amado de Deus Santo, e levado muito, Senhor Jesus, a se desviar da verdadeira palavra, ó Deus. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, nós oramos para que a igreja brasileira tenha um despertar. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e entenda que a coisa mais importante na vida do cristão é guardar a salvação, é lutar pela salvação. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, para que ninguém roube aquilo que foi dado a ela. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e não fique atrás, Senhor Jesus, das coisas, Senhor, supérfluas dessa terra, mas venha lutar, ó Deus querido, amado de Deus Santo, para a salvação e transformação de vidas. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, para a proclamação da palavra do Evangelho. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e confie em Ti, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, Tu és aquele que guarda, Senhor Deus, a igreja brasileira precisa acordar e compreender. Tu és aquele que tem guardado a igreja, não tem deixado nada faltar. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e somos alegres, ó Deus querido, amado de Deus Santo, quando nós temos a Ti, quando temos a Tua palavra, quando temos a Tua presença. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, nós clamamos, ó Pai, que haja um novo tempo sobre a igreja brasileira, um tempo, ó Deus, onde as pessoas vão na Tua casa buscar a Ti, não vão buscar um companheiro, não vão buscar pessoas, amizades, mas vão buscar a Ti. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e aprendem a ser um corpo de Cristo. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus. Ó Senhor, Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Ó Senhor Jesus, se a coisa for o casamento, o Senhor vai prover. Se, ó Deus querido, amado de Deus Santo, for para aquela pessoa aprender o que é uma família verdadeira dentro da igreja, assim se sucederá. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, mas o Senhor tem que ocupar o primeiro lugar do coração do crente. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, Tu tens que assumir, ó Deus querido, amado de Deus Santo, o papel de principal, ó Deus querido, amado de Deus Santo, da vida das pessoas, ó Pai. Oh Deus querido, amado de Deus Santo, nós clamamos, ó Senhor Jesus, a Ti. Nós pedimos ao Santo Espírito de Deus, ó Pai. Oh Deus querido, amado de Deus Santo, que possas encontrar as nossas vidas, ó Senhor Jesus. Oh Deus querido, amado de Deus Santo, prontos para cumprir a Tua vontade, prontos para cumprir o Teu querer. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que sejamos os primeiros na fila da obediência. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, Senhor, que venhamos ser tementes a Ti, somente a Ti. E que não venhamos ter medo, Senhor Jesus, de homem algum. Não
não venhamos ter medo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, de grupo nenhum, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mas venhamos ser como os profetas eram, pessoas, Senhor Jesus, que não tem medo de falar a verdade, pessoas que não têm medo de falar a verdade do Evangelho, que não se calam, ó Deus querido, amado e Deus Santo, diante de ninguém, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que não fogem, não temem Jezabel, ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós clamamos, Senhor Jesus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, é por isso que nós clamamos pelo despertar da tua igreja, é por isso que nós clamamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que o teu povo venha se levantar, venha, ó Deus querido, amado e Deus Santo, assumir compromisso diante de ti, ó Deus, eu falo disso, ó Deus, mas eu também peço para mim, Deus, ajuda, Senhor Jesus, na nossa fidelidade contigo, a não faltar um dia de oração, a não faltar um dia de leitura da Bíblia, Deus querido, amado e Deus Santo, que venhamos estar buscando a tua face todos os dias, seja dia de culto, seja não dia de culto, ó Deus, seja dentro da igreja, seja dentro do nosso lar, seja dentro da nossa casa, seja dentro, ó Senhor Jesus, do nosso trabalho, seja dentro do nosso local de estudo, ó Senhor Jesus, que em todo o tempo possamos estar buscando a tua face, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós clamamos por esse culto, ó Deus, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que se levantou para atrapalhar esse momento, venha cair por terra agora em nome de Jesus, todo, Senhor Jesus, toda lança, seta do inimigo, venha cair por terra agora em nome de Jesus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, distrações caiam por terra agora em nome de Jesus, que nada nem ninguém venha roubar esse momento separado para ter contigo, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, nós clamamos, ó Pai, também, Senhor Jesus, pelas instituições de ensino da nossa nação. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, e clamamos, ó Pai, tira todo professor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mal intencionado, que tem ensinado mentira, que tem ensinado revolta, Senhor Jesus, às nossas crianças, que tem ensinado as nossas crianças a não respeitar os mais velhos, que tem, ó Deus querido, amado e Deus Santo, colocado, Senhor Jesus, mentiras de Satanás na cabeça das crianças, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, que as nossas crianças possam ser protegidas pela tua mão, que elas venham crescer, ó Deus querido, amado e Deus Santo, com fome e sede para buscar e te conhecer, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mais e mais, que a geração que está, Senhor Deus, agora criança, mas que vai crescer, seja uma geração diferente, uma geração, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que vai buscar fazer aquilo que é certo, que vai, ó Deus querido, amado e Deus Santo, almejar por andar, ó Deus, em caminhos de justiça, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós clamamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, para que as nossas crianças não sejam infectadas, Senhor Jesus, por essas pessoas más, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que só planejam o mal, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mas elas sejam diferentes, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós clamamos, ó Deus, coloca as suas mãos nas universidades, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que os nossos jovens não sejam doutrinados, Senhor Jesus, com essa doutrina do inferno, mas que os nossos jovens sejam, Senhor Jesus, livres para pensar, livres, ó Deus querido, amado e Deus Santo, em nome de Jesus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós clamamos, ó Pai, para que possas mudar as coisas dentro das universidades, ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós clamamos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que tua mão possa estar alcançando também hospitais, ó Deus querido, amado e Deus Santo, médicos mentirosos, venham sair, ó Deus, venham ser tirados, ó Deus querido, amado e Deus Santo, dos hospitais, ó Senhor Jesus, vai tirando, ó Deus, e vai colocando, ó Deus querido, amado e Deus Santo, pessoas que amam o trabalho, que amam aquilo que faz, que, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, dedicam a vida para fazer o que é certo, que não há dinheiro que os compre, ó Deus, nem há favores e amizades, ó Deus, nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Oh Senhor, e louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, e podemos, Senhor Deus, começar a te agradecer de agora, ó Deus. Oh Senhor, sabendo, ó Deus, tendo a plena certeza de que o Senhor é aquele que responde as nossas orações, Tu és aquele que responde os nossos pedidos, nós podemos te agradecer, ó Deus querido, amado e Deus Santo. Oh Deus querido, amado e Deus Santo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua proteção, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que não tem faltado sobre nós. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, o Senhor tem nos protegido, não tem permitido que nada falte à nossa mesa. Ó Deus, te louvamos, nós te agradecemos, porque a cada reunião, cada vez que nós viemos sobre esse lugar, essa casa de oração, a tua presença está sobre esse lugar. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós somos gratos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, porque nós podemos, Senhor Jesus, ser livres
livres para vir à tua casa e clamar. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, e invocar o teu nome. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, nós somos gratos porque a tua palavra, Deus, tem sido pregada sobre esse lugar. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, a tua palavra tem, Senhor Jesus, ainda, Pai, nos chamado a atenção. Obrigada por cada correção, por cada exortação que o Senhor tem feito à tua igreja, porque isso nos mostra, isso nos prova que somos filhos amados. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, por ti, porque a tua palavra diz, ó Deus querido, amado de Deus Santo, que são somente os filhos que são repreendidos, somente os filhos são exortados à mudança, a largar os maus caminhos. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, nós te louvamos, ó Pai, que a tua alegria possa vir sobre a nossa vida, Senhor, que nós possamos, ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, ter um coração quebrantado diante de ti, ó Senhor Jesus, que nesse momento que nós vamos estar louvando o teu nome, possamos louvar de todo o coração, ó Deus querido, amado de Deus Santo, e possamos te prestar um culto, ó Senhor Jesus, maravilhoso, que possa subir, ó Deus querido, amado de Deus Santo, o nosso louvor como incenso suave às tuas narinas, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos encontrar nessa noite como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, que os nossos lábios venham estar lhe dando toda a glória que o Senhor merece receber, que as nossas mãos possam estar estendidas, Senhor Jesus, glorificando o teu santo nome, te exaltando, ó Deus, ó Pai, bendizendo quem tu és. Ó Deus querido, amado de Deus Santo, ó Senhor, que possamos, ó Pai, poder te render, ó Deus, o nosso melhor nessa noite, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Nós te louvamos desde agora e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao nome do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé. Vamos exaltar o nosso Deus. A coisa mais linda é quando a gente vê na palavra do Senhor que nosso Deus é um Deus vitorioso. Amém? Nosso Deus, Ele é vitorioso em toda causa. Ele sempre ganha. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Ele é Deus acima de tudo. De todo problema, de toda situação. Nosso Deus, Ele é sempre Deus. Vamos louvar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos nessa noite. E que nada impeça o nosso louvor de subir até os céus.
és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é, imutável é. Oh Senhor, tu és como um trovão impetuoso, Senhor Jesus. Poderoso, poderoso, grande és o nosso Deus. Declare assim: como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. Oh, santo é, Senhor Jesus. Tu és vitorioso, Senhor Jesus. Oh, glórias, glórias sejam dadas a Ti, somente a Ti, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é.
louvamos o teu santo nome, ó Pai. Nós louvamos o teu santo nome, ó Deus, nessa noite. Aleluia. Sejam dadas a ti. Somente a ti, que és imutável. És infalível, ó Deus. Santo és. Glorioso és, glorioso és, glorioso és. Santo és, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Mesmo diante de tantas injustiças, Senhor, nossa fé continua presa em Ti. Continuamos, ó Senhor Jesus, firmes em Ti. Oh, Senhor Deus, aprofundando cada vez mais em Ti, Senhor. Construindo cada vez mais as nossas vidas em Ti, que é a rocha. Ó Deus querido, amado e Deus santo, podendo vir a tempestade, o vento, ó Senhor Jesus, não seremos abalados se estivermos em Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, glórias sejam dadas a Ti, glórias sejam dadas a Ti. Aleluias, 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 aleluias. Santo é, Senhor Jesus. Só Tu és santo e não há ninguém que possa ser comparado a Ti. Oh, nós adoramos o Teu nome nessa noite, Senhor. Nós adoramos o Teu nome nessa noite, ó Pai. Aleluias. Santo és. Só Ele tem o poder de fazer as trevas estremecerem. Esse é o Deus que nós servimos. Ao nome de Jesus, todas as coisas mudam. E isso é maravilhoso. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Paz, me dê Tua paz. O vento cessará ao ouvir Te chamar. Voz domina céus e mar. A tempestade em mim, ao Te ouvir, acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, Santo és. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o Teu poder, ó Senhor Jesus, é maravilhoso. Oh, vencerá, Senhor Jesus, continuamente. Te louvamos e exaltamos, Senhor Jesus. O Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O Teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo
estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Santo é, Senhor Jesus. Só o teu nome tem esse poder, Senhor Jesus. Santo és e tu estás vivos. Vivo estás e reinas para sempre, para sempre. Para sempre o nosso Deus reina. Glória seja dada a Ele. Todo louvor seja dado a Ele. Santo és. Santo é, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas se estremecem. Jesus, Jesus, oh, glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Jesus, Santo és, ó Deus. Glórias, glorificado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Santo és. Aleluias, 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 aleluias. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, a soberano que vive e que reina para sempre. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te glorificamos. Amém. Uma salva de palmas para Ele. Os irmãos podem se assentar. Pedimos para que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, amém? Amém? Antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu só gostaria de convidar a igreja para a gente fazer, eu senti no meu coração, uma oração de agradecimento a Deus, que nós possamos glorificar o nome dEle, possamos exaltar Ele. Então, nesse momento, antes da gente ouvir a palavra, vamos agradecer por aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Vamos agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, que a gente tem visto, talvez tenha passado desapercebido dos nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, é uma reunião de oração, talvez seja esquisito, né? Estamos orando tanto hoje, vamos orar, esse é um culto de oração, vamos... Então, irmãos, eu gostaria que você levantasse a sua voz e glorificasse o nome do Senhor. Desce aí, se você sentir no coração de erguer suas mãos, glorificar o nome dEle. Somente glorificar e exaltar o nome do Senhor e falar, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, em nome de Jesus. Se os irmãos quiserem ficar de pé para fazer essa oração, se quiserem ficar sentados, né? Os irmãos se sintam à vontade, mas esteja glorificando o nome do Senhor agora. Mas não fique de lábios selados e não faça baixinho. Louve e exalte o nome do Senhor como você estaria falando com os irmãos da igreja, amém? Na mesma intensidade da voz. Às vezes a gente fala com o irmão do lado com a voz, ô glória, e com Deus a gente fala, ô glória. Então vamos falar com Deus com a mesma entonação, amém?
Ó Deus querido, amado e Deus santo, glorificamos o teu nome. Ó Senhor, exaltado seja, glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus querido, amado e Deus santo, glorificamos o teu santo nome. Glorificamos ao Deus que reina em majestade, que reina em glória. Santo és, ó Deus Todo-Poderoso. Nós somos gratos a ti, ó Jesus, por tudo que tens feito. Ó, glórias sejam dadas a ti, glórias sejam dadas a ti. Aleluias, 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 aleluias. Santo és, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, gratos a Ti, ó Deus querido, amado e Deus Santo, por estarmos aqui diante da Tua presença, gratos a Ti porque, ó Senhor Jesus, a Tua palavra será lida nessa noite, somos gratos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, aleluias, 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 sejam dadas ao Teu nome, glórias, glórias e glórias e glórias e glórias ao Deus que reina, ao Deus que vive para sempre, aquele que governa as nações. Oh, santo és, santo és, santo és. Glórias, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias, Senhor. Aleluias, 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 Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu mover, glórias e 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 glórias, glórias e glórias, Senhor, sejam dadas a ti, aleluias, 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 ó Senhor. Oh, Deus Santo Todo-Poderoso, aleluias, 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 aleluias. Glória, Senhor Jesus, santo, 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 santo. Santo, 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 santo Deus, santo, 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 te exaltamos acima de todas as dificuldades, acima de todos os problemas, glórias sejam dadas a ti, nós reconhecemos que tu és Deus, continua sendo Deus operando, Senhor, aleluias, 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 somos gratos pela salvação, aleluias, 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 Senhor Deus, aleluia, sejam dadas a ti, glórias, glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, reconhecemos que tu és, Senhor Jesus, Deus sobre todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, e nós te amamos, ó Deus, te amamos, Jesus, glórias sejam dadas a ti, em nome de Jesus, amém. É bom glorificar o nome do Senhor, amém? Vem da vitória ou não vem da vitória, é bom glorificar o nome do Senhor. Sentindo a presença de Deus ou ainda não sentindo a presença de Deus, a gente glorifica e espera. A gente vai glorificando. A gente não pode ficar parado. Não podemos ficar estagnados, nós temos que ficar ativos diante de Deus, amém? Glórias sejam dadas a ti, Senhor. A palavra que vou compartilhar com os irmãos nessa noite fica em 1 Reis, no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 1. Quem achou, dá glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quem ainda não encontrou, pede ajuda. Diz assim no versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma e 50 na outra. Ele lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias.
vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino, aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. O cenário aqui que está sendo apresentado diante de nós, no Reino do Norte, é que um rei se levantou, casou com uma mulher ímpia, e eles estão perseguindo os profetas e matando os profetas. E não é por acaso, o Senhor tudo o que faz, Ele faz com propósito. Um dos oficiais de Acabe ali é um homem temente ao Senhor, é alguém justo, é alguém que teme a Deus. E o Senhor usa a vida desse homem, Obadias, para esconder 100 dos profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e ainda deu para ele condições de dar comida e bebida para os profetas, porque somente esconder dentro da caverna não ia fazer com que eles não morressem de fome, mas o Senhor ainda abençoou Obadias para que ele pudesse dar mantimentos para que os profetas do Senhor fossem mantidos a salvo. E aí, nós estamos vendo aqui que Acabe está procurando por Elias, está indo atrás de Elias e está caçando Elias dentro do próprio território, em territórios vizinhos, em reinos vizinhos, e ninguém consegue encontrar Elias. E esse oficial, Obadias, está indo numa missão encontrar aqui, igual a gente viu aqui, capim. Ele vai para um lado, o rei vai para o outro, e ele encontra Elias, porque o Senhor mandou Elias encontrar com o rei Acabe. Então, diante da palavra que Elias fala diante de Obadias, Obadias fica atônito. E veja bem, Obadias sabe que o Espírito do Senhor poderia levar Elias dali a qualquer momento. Então ele teme pela sua vida, ele fala, eu vou morrer. Se o rei vir aqui, o Senhor não estiver aqui, o Espírito do Senhor te levar para outro lugar, eu vou morrer. E Obadias estava preocupado com os 100 profetas que estavam na caverna, porque ele fala isso para Elias. Fala, o Senhor não ficou sabendo daquilo que eu fiz? Escondi 100 dos profetas do Senhor e eu tenho dado alimento, tenho dado água para eles. Obadias estava preocupado, se eu morrer, o que serão desses profetas? Mas o Senhor tinha dito a Elias que era para ele encontrar com o rei Acabe. E aqui nós estamos vendo, gente, a história de um povo que se corrompeu, de um povo que voltou as costas para o Senhor, de um povo que começou a servir outros deuses, a se entregar totalmente na idolatria, fazer coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. Mas a gente vê que mesmo no meio desse povo, o Senhor ainda usa os profetas para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para voltar dos maus caminhos, a voltar para o Senhor. E nisso a gente vê a misericórdia e a graça de Deus. E quando Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio, Ele realmente não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Senhor espera que todo ser que foi criado por Ele possa se arrepender e entregar a vida e servir a Ele. E o Senhor deu várias oportunidades para Acabe poder se arrepender, para que Acabe pudesse se voltar. Vivemos em dias parecidos, onde muitos não querem ouvir a palavra do Senhor, muitos não querem
ser chamados à atenção, mas o Senhor continua levantando homens e mulheres para falar com essa geração, para falar com as pessoas. Dentro e fora da igreja, o Senhor tem levantado pessoas para repreender, para exortar o povo, né? E quando nós olhamos para a história da nossa nação, estamos como o povo de Israel. Muitos se entregando à idolatria, muitos se entregando aos desejos da própria carne, muitos calando a voz do Espírito Santo, porque querem viver a alegria da vida ao máximo, mas nós sabemos, porque nós conhecemos a Jesus, que a verdadeira alegria só encontramos em Jesus, mas aqueles que vivem as suas próprias paixões não querem enxergar que a felicidade é mais simples de adquirir do que eles acham. Mas mesmo assim, em nossa geração, na história da nossa nação, nós temos visto que o Senhor tem enviado pessoas, o Senhor tem levantado do próprio povo pessoas que a nossa mídia não fala. Nosso país é um país livre, mas não é em todo lugar que você pode falar da palavra do Senhor. Você não pode exortar o povo do Senhor, principalmente na internet, porque hoje a perseguição está diferente. Não são somente cadeias e grilhões que fazem a prisão e a perseguição dos cristãos hoje em dia. Mas hoje tentam nos calar de outras formas, tirando a nossa voz nas mídias sociais, cancelando-nos, porque falamos a verdade. Mas o Senhor me mostrou então, 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 e 18, até o 18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalaíns. Isso me chamou a atenção. Aquele rei que não cria em Deus, quando vê o servo do Senhor, pergunta: é você o perturbador da nação? É você que tem perturbado Israel? E isso me fez parar para pensar. Por quê? Por que que o servo de Deus era o perturbador da nação? Por que que o servo do Senhor era o perseguido, aquele que estava sendo buscado? Elias estava sendo procurado de todas as formas. Queriam ter a vida dele nas mãos, né? Porque para os filhos da perdição, irmãos, nós vamos ser sempre perturbadores. Aqueles que têm dedicado o coração fechado contra a voz do Espírito Santo, que têm cada vez mais selado o destino para o inferno, vão sempre estar incomodados com a verdade que nós falamos. E a verdade vai incomodar cada vez mais. E nós vamos ser chamados de perturbadores da nação. E é o que está acontecendo. Hoje tentam nos calar. Por quê? Trazemos à luz as trevas que eles fazem, as ações malignas. A gente traz para a luz e fala: é errado, tem que mudar, tem que haver transformação. E quem não quer nada com Deus não quer ouvir isso. E Elias, a posição dele me impressionou, porque diante de Acabe, sabendo que Acabe buscava a vida dele, Jezabel estava doida para matá-lo, ele não se cala diante da voz do rei e rebate. E ele fala mais uma vez a verdade. Eu não tenho perturbado Israel, é a resposta dele. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram Baalaíns. Elias fala aquilo que está errado e aquilo que tem conduzido não somente a casa do rei, mas toda a nação para a destruição. Quantos de nós teriam essa coragem de falar? Como Natan fez com Davi, quando foi confrontá-lo acerca do pecado?
Urias, aquele que está pecando, rei. Você é esse homem. Quantos de nós se manteriam fiéis diante das coisas, daquilo que os outros vão falar a nosso respeito? Porque assim, quando o crente é chamado por Deus, ele é chamado para tomar uma posição. E quando a gente toma uma posição, a posição que a gente toma diante de Deus é pública. As pessoas sabem aquilo que nós cremos, as pessoas sabem aquilo que nós defendemos, as pessoas sabem que a gente não suporta o que é errado. E que nós vamos falar, porque o crente não vê o erro e fica calado. Não é verdade? Quando a gente vê uma coisa errada, a gente fala, está errado. A palavra do Senhor diz assim. É verdade ou não é? E aí as pessoas, de novo esse negócio da Bíblia, de novo esse papo da Bíblia. Você estragou a festa, estragou a reunião de família. Estamos aqui no local de trabalho, estamos aqui no local de estudo, estamos na escola. Nosso país é laico, mas por quê? Estamos falando a verdade. E a luz incomoda o ambiente das trevas. Porque trevas, quando uma pessoa está em trevas, vai para um ambiente que só tem trevas, causou alguma mudança ali? Não vai ter incômodo nenhum. Está todo mundo em trevas. Mas quando alguém chega com a luz, o que acontece? Quando você está num ambiente escuro por muito tempo, quando dá qualquer coisa de luz, os olhos doem. A luz é perceptível. E incomoda a primeira vez. Mas ao contrário do que acontece quando a gente acende uma luz no ambiente escuro, é que os nossos olhos se acostumam com a claridade. Mas as pessoas nessa escuridão espiritual não se acostumam com a luz de Cristo. Não se acostumam. E aí a gente tem que ficar atento, para que a gente não se acostume com as trevas deles. Porque com a nossa luz eles não se acostumam. E aí Elias responde e fala, o perturbador de Israel é você, e quem é Acabe? Todo mundo conhece, mas nós vamos voltar para o capítulo 16, no versículo 29, 29, perdão. Capítulo 16, versículo 29 de 1 Reis. Olha quem era Acabe. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel. Em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Por que Elias estava sendo buscado? Porque ele não se calou. Ele ouviu a voz do Senhor e fez exatamente aquilo que o Senhor o ordenou, sabendo que a vida dele estava em risco, sabendo que haveriam graves consequências à ação dele, mas Elias se pôs, fez. E ele vai sendo guiado pela palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente incomoda tudo. Mas o que é a repreensão? Porque hoje também dentro da igreja, as pessoas, quando você vai repreender alguém dentro da igreja, ou você vai estar repreendendo uma pessoa que não vai na igreja, as pessoas falam, mas a palavra do Senhor fala, não julgueis, não julgueis. Mas então, devemos ver o que significa repreender. Nós precisamos entender o que significa, para a gente não sair de dentro da palavra de Deus, porque Deus fala para a gente realmente tomar cuidado com essa questão do julgamento. A repreensão, ela não se trata de fazer uma acusação. A repreensão não é isso.
Mas a repreensão é uma chamada de atenção para que haja uma correção. E as pessoas confundem o que é repreensão com julgamento. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós repreendemos alguém, nós estamos simplesmente chamando a atenção daquela pessoa, enquanto ainda tem tempo de correção e transformação de vida. Porque nós cristãos sabemos que no momento que nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, está selado. Não há mais mudança. Por isso nós repreendemos as pessoas, para que elas possam se acertar com Deus. E quando um dia elas fecharem esses olhos nessa terra, elas possam se encontrar com o Altíssimo e serem salvas. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não entendem o que é a repreensão e leva tudo para o lado pessoal. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor repreende o filho que ama. E se a gente não é repreendido, nós não somos filhos. E a palavra do Senhor também nos mostra que nós somos servos dele e que sim, o Senhor vai nos usar, gente, para ir até certas pessoas repreender, a não se calar. Porque quando a igreja se cala, olha a bagunça que vira a nação. Mas se a igreja fala, se a igreja se posiciona, se a igreja se levanta, então há uma mudança na nação. Mas a gente não pode esperar que o povo vá jogar flores para nós. Os filhos da rebeldia não vão se alegrar com isso. E aqueles que são como o Faraó vão endurecer o coração cada vez mais. E é assim que as coisas vão ser, porque desde o princípio foi assim. Desde o princípio, lembra lá de Faraó, gente. Faraó viu a maravilha que Moisés e Arão fez, sim ou não? Lembra do cajado que vira cobra? Assim, os meus aqui também conseguem, olha lá, faz igual. Veio as 10 pragas, o Senhor estava dando um alerta, a oportunidade para que houvesse um quebrantar daquele coração. Mas se você ler o livro do Êxodo, das parte das 10 pragas, você vai ver que após cada praga, o versículo vai falar, e o coração do faraó se endureceu mais. Cada vez mais, até o ponto de não haver mais chance para ele. Porque ele cessou a voz de Deus. E qual que foi o fim daquele faraó? O Senhor fechou as águas em cima dele. E hoje nós vivemos dias em que as pessoas fazem a maldade, fazem as coisas erradas dentro da nossa casa. Se a gente bobear, tem familiar que faz as coisas erradas. E às vezes a gente se cala porque a gente não quer comprar briga com a família, né? Falar alguma coisa com a família é difícil, mas nós não podemos ser assim. Por isso que nós temos que orar, nós temos que pedir sabedoria. E a gente tem que aprender o seguinte: Elias, tudo o que ele fez foi debaixo da palavra de Deus. Tudo o que ele falou foi debaixo da ordem de Deus. E com o que a gente aprende com isso? Que há o tempo certo e a palavra certa para você falar. E quem proporciona a palavra e o tempo certo? Deus. Mas Deus não vai proporcionar nada de palavra e do tempo certo se a gente for covarde e a gente não falar. O que adianta a gente se calar? Aí depois a gente ora e fala: Senhor, salva a minha casa, Senhor, salva a minha família. Senhor, parece que o Senhor não está salvando a família de todo mundo, menos a minha. E aí Deus está falando: eu estou colocando a palavra no seu coração, eu estou colocando o tempo certo diante dos seus olhos, mas você tem se calado, você não tem falado. No meio do teu serviço, no meio da escola. Deus nos usa nesses lugares também. Deus nos testa para ver até onde vai a nossa obediência. Porque isso é ser usado por Deus. Só dá para sermos usados por Deus quando a gente se coloca debaixo da obediência diante dele. E é difícil tomar a decisão de ser obediente.
Porque a nossa mente, o diabo vai tentar o tempo todo colocar esses pensamentos em nós. Será que é para você falar? Será que é Deus mesmo? Olha, mas se você falar, essa vai ser a consequência. Você está vendo? Você está vendo? Você vai causar, olha. Satanás vai tentar de todo jeito nos desanimar, porque ele não quer que nós sejamos instrumentos na mão de Deus. Mas o Senhor tem pressa em usar a igreja dele. E é por isso que ele tem falado conosco, de tomar posição, de se arrepender, de buscar ser sincero, de fazer a confissão. Porque, gente, quando nós vamos falar de repreensão de alguém, você chama a pessoa para se corrigir, às vezes você precisa ensinar a pessoa a se confessar diante de Deus. Como que você ensina uma pessoa a se confessar diante de Deus se você nunca se confessou diante de Deus? Não tem como ensinar para outra pessoa a fazer aquilo que você nunca fez. Por isso que a gente é o primeiro da fila. Eu vou primeiro correr aos pés do Senhor e me arrepender, confessar os meus pecados. Eu primeiro vou me colocar em obediência. E às vezes a primeira lição de obediência que eu tenho que vencer na minha vida é de ler a palavra do Senhor todo dia, de orar todo dia. É de, às vezes, Deus tocar em mim e eu orar pelo meu irmão que está do lado. E às vezes Deus me toca e eu fico, ai Senhor, será que eu vou, será que eu não vou? Deus me toca para abraçar uma pessoa que é da igreja mesmo, e aí eu fico, ai Senhor, hoje eu não vou abraçar não, eu abraço numa próxima oportunidade. E com isso nós vamos deixando o Senhor falar conosco e a gente vai ficando na desobediência. A gente vai falar, ai Senhor, hoje não, amanhã, quem sabe? Já pensou se Elias fizesse isso? Ele não teria sido usado? Talvez a gente nem soubesse quem foi Elias. Quantos outros Elias existiram no tempo dele? Quantos a gente conhece? O profeta que não se calou. Às vezes o Senhor vai mandar a gente tomar uma posição diante dos outros. E a gente precisa tomar. Não vamos poder nos esconder. E a gente está falando, né? O tempo de Jesus, da volta dele está chegando. Mas para Jesus voltar, tem que ficar visível a diferença entre quem é igreja e quem não é. E às vezes a gente não está pronto para tomar posição. A gente ainda está naquele negócio, ai, como é que... Eu não quero assumir a posição de cristão. Eu quero agradar a todos, eu quero agradar a todos. Jesus não vai levar o politicamente correto para o céu. Isso não é dele. Não tem. Me mostrem na palavra do Senhor um profeta que foi usado por Deus que estava no politicamente correto. Me mostrem. Não teve. Aquele que se vendeu para, Balaão, que todo mundo conhece, qual que foi o final desse homem? Ele se deu bem? Não. Por isso que a gente tem que estar buscando a ajuda de Deus. Precisamos, e isso é ser cristão, é ser dependente de Deus, e estar numa constante modo de aprendizagem. Nós não nos formamos em escola, não acaba o momento de aprender do cristão, ele prossegue, ele continua, até quando? Até o momento que Deus nos chamar para ir para a glória. E lá nós vamos terminar de aprender. É assim que funciona a vida do cristão. Em Efésios, capítulo 5, vamos dar uma boa pulada na palavra de Deus aqui. Vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 5. Versículo 8, amém? Olha o que Paulo está falando. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas
infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Para isso que a gente veio. Para isso que a gente está aqui. Por isso que Jesus, quando o crente aceita Jesus, ele não leva direto para o céu. A gente tem uma missão para fazer aqui na terra. Refletir a glória do Senhor, ser essa luz. E a luz não tem escolha se ela quer brilhar ou não. Se ela quer funcionar num ambiente ou não. Ou vocês compram uma lâmpada assim. É essa lâmpada aqui, o desejo dela é somente funcionar na cozinha. É essa lâmpada aqui, ela foi criada com a vontade de funcionar somente no banheiro. É assim que a gente compra lâmpada de luz? Não. Não é? A lâmpada funciona onde eu colocar ela. Comprei uma lâmpada, eu coloquei na igreja, ela vai funcionar aqui. Se ela quisesse trabalhar numa casa, numa fábrica, não interessa. Vai funcionar aqui onde eu pus. E nós vamos ter que ser a luz de Cristo em qualquer ambiente, gente. E vamos ter que iluminar aquele ambiente também. É para isso que Deus nos chamou. Ser o sal. E sal não passa desapercebido. E ele deixou vários exemplos de pessoas que foram o sal e foram a luz onde quer que elas foram colocadas. Que não se dobraram perante reis, não se venderam a valor de dinheiro. Que não trocaram a fidelidade com Deus por causa de outra pessoa. Mas antes colocou a vontade de Deus acima de todas as coisas. E porque eles foram fiéis, tudo lhes correu bem. Até quando eram perseguidos, a gente vê pela vida de Elias, o Senhor sustenta. Manda até os corvos levar comida, o Senhor não deixa nada faltar. Hoje, tá. E o Senhor não vai fazer diferente conosco. Porque nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele diz isso na palavra dele. Ele fala que ele não é mentiroso. E porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós podemos ter essa confiança de que nós podemos descansar nele. Precisamos aprender a descansar nele. Porque nosso Deus, ele vai continuar cuidando de cada um de nós. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Não tenha medo de cumprir o seu papel aonde o Senhor te colocou. Não queira controlar a palavra que o Senhor te deu para entregar para alguém. Não segure a oração que o Senhor te manda fazer. Faça. Ah, mas as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender. Eles não compreendem mesmo o que é servir a Deus. Mas nós temos que fazer a diferença, porque tudo que o Senhor Deus faz é com um propósito, e nós temos que trabalhar no propósito de Deus. Então, que o Senhor possa estar desafiando e que nós possamos viver. Essa palavra que eu ministrei nessa noite, eu tomo para mim, como desafio para a minha própria vida. Para mim poder exercer, para mim poder melhorar diante do Senhor, é algo que eu tenho que buscar para mim também. Né? Todo mundo comenta aqui no altar, a pregação vem primeiro para aquele que prepara. Sim, eu preciso aprender mais com esses heróis da fé. Até a coragem de obedecer, até a coragem de ir, a coragem de fazer. Não pensar, calar meus pensamentos, as minhas opiniões e simplesmente fazer a vontade de Deus. E se tiver que pensar em alguma coisa, depois de ter obedecido a palavra do Senhor. Então, que o Senhor possa estar nos ajudando e que possamos crescer mais e mais para a honra e glória dEle.